Bom dia, bem-vindos de volta ao meu canal. Você tem algum arrependimento? Algo que você tenha feito, se arrependeu e não tem mais jeito? Porque tem muita gente que tem muitos arrependimentos, ou de repente só um arrependimento, e não tenta se redimir daquilo que fez, daquilo que falou, daquilo que não fez, né? Eu sempre costumo dizer que eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que o que eu deixei de fazer. Só que esses dias eu vi um vídeo de uma médica falando, né, que os pacientes, como que é? Os pacientes que estão no fim da vida, esqueci a palavra que usa, a maioria dos pacientes, e os médicos, já vi vídeos também de outros médicos falando que os pacientes, eles, no fim da vida, eles falam que se arrependem de coisas que deixaram de fazer, de coisas que poderiam ter feito e não fizeram. E aí não tem mais jeito. É muito triste isso. Eu imagino o que esses médicos, enfermeiros, ou mesmo familiares que estão ao lado da pessoa que está partindo, imagino o sofrimento deles em ouvir isso, né? Eu me arrependo de coisas que eu devia ter feito. Então, eu fico pensando, lógico, por que é tão difícil para nós que estamos com saúde, não estamos no fim da vida, por que é tão difícil, né? A gente fazer aquilo que a gente sempre teve vontade. Tem gente, vou dar um exemplo. A minha vontade sempre foi pular de paraquedas. E a pessoa nunca fez. A pessoa nunca colocou essa vontade em primeiro lugar. E aí no fim da vida fala, eu devia ter lutado para poder pular de paraquedas. Nossa, mas a minha maior vontade era ter feito um intercâmbio. E nunca fiz. Só que agora não tem mais jeito, agora é tarde. Então, são tantos arrependimentos que as pessoas, quando estão no leito de morte, têm, que poderia ter feito. Mas por que a gente, quando a gente está com saúde, quando a gente está em condições de realizar o que sempre teve vontade, de assumir o que sempre quis, por que é tão difícil a gente fazer isso, né? Porque se for ver, eu acho que todo ser humano, no fundo, tem vontade de fazer coisas que jamais faria enquanto com saúde. Eu fiquei pensando, deve ter uma, duas coisas que eu tenho vontade de fazer, mas não tenho coragem. E que se, né, tiver a oportunidade na hora da partida, pensar nisso, poderia ter feito. Eu acho que tem coisas que eu não faria, mas que nos últimos momentos da minha existência eu teria coragem. Aí eu fico me perguntando, Valdeni, por que você não faz agora? Que medo é esse? Que falta de coragem é essa? De fazer o que você tem vontade, que você sempre teve vontade, que você sempre pensou. O que te impede de fazer isso? Porque é fácil. Tem alguma coisa? Não, não tem. Eu faço o que eu quero, eu faço o que vem na telha.
Não, mas eu acho que no fundo, no fundo, bem lá no fundo, a gente tem sempre uma coisa que tinha vontade de fazer, mas não tem coragem. E aí a gente espera o pior acontecer, espera não ter mais tempo, para poder falar assim, eu devia ter feito. Caramba, que coisa chata, né? Por que que a gente não faz o que a gente tem vontade? Medo? Muitas vezes é medo de preconceito, muitas vezes é medo da opinião dos outros, é medo do julgamento, é medo da coragem de se jogar naquela vontade que você tem. Eu poderia dar vários nomes a essa falta de coragem de fazer o que a gente quer fazer, o que a gente tem vontade, e quando não tem mais jeito, bate o arrependimento. Eu acho que o pior arrependimento é esse, de não ter mais tempo de se arrepender, não ter mais tempo de pedir desculpas, não ter mais tempo de ser você, não ter mais tempo de se assumir, não ter mais tempo de comprar, não ter mais tempo de errar. Eu acho que deve ser uma dor lascada. O arrependimento quando não tem mais tempo. Eu lembro, teve uma época da minha vida que eu estava... a minha mãe faleceu de câncer de mama, né? E teve uns anos atrás, eu estava cismada, que eu sou meio, né? Eu estava cismada, eu falei, ai, será que eu tô com alguma coisa? Será que eu tô com alguma coisa? Aí eu fiz, né, os exames, e antes de pegar o resultado do exame, eu pensei assim comigo, se eu tiver com alguma coisa, eu vou ter... Nossa, isso está muito claro agora na minha cabeça. Se eu tiver com alguma coisa, alguma doença ruim, eu vou ter coragem de fazer o que eu sempre quis. Eu vou ter coragem de meter as caras, eu vou ter... Vocês acreditam que eu já vivi isso? Só que aí deu negativo, ufa, né? Mas eu cheguei a pensar nisso depois, eu falei assim, caramba, né? Então quer dizer que eu ia ter coragem de fazer só se eu estivesse doente? Por quê, né? Que a gente espera uma coisa negativa, uma coisa chata, uma coisa que, sei lá, vai determinar, né? Que está determinando o nosso, de repente, fim aqui, os nossos dias. Por que que a gente espera, né? Chegar para poder... Opa! Devia ser assim, ó. Já que eu vou mesmo, eu vou é... Porque tem até um filme antigo que eu assisti, eu não lembro, que o homem sabia que ia morrer, mas ele realizou vários sonhos antes disso. Eu não lembro o nome desse filme. Então, por que que a gente não faz, né? Por que que a gente não decide enquanto está com saúde? Não decide enquanto tá bem para poder fazer? É a falta de coragem. Então, assim, hoje eu não vou falar assim para vocês, não, vai, tá com medo, vai com medo mesmo, imagina, não, porque eu tenho, no meu íntimo, lá no fundo, eu tenho vontade de fazer algumas coisas, mas muitas coisas me impedem de fazer essas coisas, sabia? E você, acontece isso com você também? Se questione, mas responda para você mesmo. E se você não tiver coragem, não é só você. Eu acho que a maioria das pessoas, assim como eu, não tem coragem de fazer
uma coisa que me daria prazer, me deixaria feliz, mas eu não tenho coragem, não. Quem sabe, né? Um dia eu jogue tudo pro alto e falo, não quero nem saber. Mas eu vou realizar uma coisa que eu sempre quis. Tomara que venha, tomara que aconteça esse dia. Mas se não acontecer, eu serei mais uma entre tantas milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que no fim da vida se arrependem de muita coisa. Fica aqui para vocês uma reflexão. E é isso, gente. O arrependimento. Tá bom? Um beijo. Fiquem à vontade se quiserem que eu fale de algum assunto em particular. Ai, Val, fala sobre tal coisa. Opa, deixa aí. Escreve aí nos comentários, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.